Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane, é um prazer e uma honra tê-los aqui. As minhas sinceras boas-vindas a todos vocês e especialmente aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez. Então sejam muito bem-vindos e o meu muito obrigada àqueles que já têm acompanhado o canal, que têm assistido os vídeos, que se inscreveram no canal e têm compartilhado, ativado o sininho, toda essa história. Muito obrigada, obrigada mesmo do fundo do meu coração. É um prazer e uma honra estar aqui. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o momento presente, o porquê e como, algumas dicas também, nos mantermos no presente e não no passado ou no futuro. E por que isso é importante? É relevante nesse contexto de expansão da consciência, de crescimento pessoal e espiritual. Porque é dessa maneira, é estando no presente, parece um pouquinho abstrato, mas eu já vou explicar. É estando no presente que a gente consegue focar no que realmente importa, a gente consegue focar nossa energia no que realmente é relevante para o nosso crescimento. E também porque muitas vezes a gente se compara com as outras pessoas, com como a sociedade prescreve determinadas instâncias de como nós deveríamos estar, o que nós deveríamos ter atingido ou adquirido ou ostentado nas nossas vidas, se nós temos o relacionamento legal, ideal, perfeito, entre aspas, se nós temos o trabalho, a profissão que tem um valor na sociedade. E por que isso é extremamente frustrante e estressante, essa questão da comparação? Porque a nossa jornada, a nossa trajetória é única. E nos compararmos, além de gerar frustração, além de gerar extrema frustração, não é um parâmetro adequado, correto para a gente medir o nosso sucesso. Por quê? Porque a gente não sabe sobre a jornada espiritual de cada um de nós, onde nós estamos espiritualmente. E mesmo também nessa vida, por exemplo, a fase, a etapa que a gente está nesse momento não determina a fase final, a chegada. E aliás, isso não deveria ser o importante, o destino final não deveria ser o mais importante. Mas quando a gente se foca no momento presente, a gente está pondo a energia onde ela realmente é necessária, a gente não está dispersando energia. Um exemplo disso, por exemplo, é quando nós comparamos, quando a gente tem um filho pequeno, por exemplo, e a gente compara uma criança de 2, 3 anos de idade com a filha do vizinho, filho do vizinho, do amigo. Quando eu tive o meu filho mais velho, eu tinha uma amiga que estava grávida na mesma época e ela teve uma menina, e eu tive meu menino, e nós éramos muito jovens e nós estávamos sempre comparando as crianças. Hoje eles são adultos, o meu filho e a filha dela são adultos, eu tenho o maior carinho por essa menina e eles estão em etapas, em estágios da vida completamente diferentes, cada um com a sua jornada. Então eu paro para pensar como era superficial e sem importância aquelas comparações que nós fazíamos com as crianças quando elas eram pequenas. A gente não sabe qual vai ser o destino final. Às vezes às vezes não sempre, a criança que começa a falar primeiro, que começa a caminhar primeiro, isso não tem importância nenhuma lá na vida adulta depois, quem é que começou, se um começou a caminhar com 10 meses, o outro começou a caminhar com 1 ano e 2 meses, não faz diferença nenhuma, absolutamente. E para nós adultos é a mesma coisa. Eu estar numa fase da minha vida e me comparar com o outro que talvez ainda não esteja lá ou não almeje o mesmo resultado, o mesmo destino, é ridículo e é um desgaste desnecessário de energia. E por que isso é importante em relação à expansão da consciência? Porque se a nossa intenção conscientemente, nos melhorarmos, sermos a melhor expressão de nós mesmos, a gente tem que trabalhar essas questões também. E como é que a gente dispersa a energia? Por exemplo, estando no presente, estando no futuro ou estando no passado. Quando a gente deseja, por exemplo, entrar na faculdade, tudo que
que a gente quer, toda a nossa energia é focada, por exemplo, eu fiz cursinho pré-vestibular há muitos anos, e toda a energia, a minha e das pessoas que estavam naquele cursinho comigo, era em entrar na faculdade. No momento que a gente entra na faculdade, a gente pensa, atingir meu objetivo. Não. A gente pensa em quando a gente vai sair da faculdade. Ou seja, a gente está sempre no futuro, a gente está sempre correndo atrás da cenourinha, né, do desenho animado, né? A gente está sempre correndo atrás da cenoura. The carrot at the end of the stick, em inglês, não sei como é que a gente diz isso em português. Então, a gente nunca usufrui, a gente nunca realmente aproveita estar no momento presente, porque a gente está sempre desperdiçando energia, a gente está pensando no que vem depois, na próxima conquista, no próximo obstáculo que a gente talvez tenha que vencer. Ou a gente está no passado, preocupado, se culpando, se vitimizando, ou culpando o outro, ou com ressentimento, ou com mágoa, que também nos puxa para trás, que impede, que são pedras no caminho para que a gente consiga ir em direção a esse crescimento, a essa expansão da consciência. Outra questão também, e eu faço isso, eu não tô falando aqui de uma coisa que eu não tenho experiência própria, eu também tô sempre ligada lá na frente e às vezes eu tenho que realmente refletir e voltar e pensar no que importa realmente no presente. Quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha 23 anos, eu tenho 45 agora, eu tinha sempre muita vontade de aprender inglês e eu tinha muita, não inveja, mas eu ficava sempre admirada, eu tinha aquela admiração realmente pelas pessoas que falavam inglês. E aí hoje eu falo inglês bem, porque eu já moro aqui no Reino Unido há 13 anos, mas agora eu tô estudando francês. Então, também tô sempre... O que não é uma coisa ruim, a gente tá buscando os nossos sonhos. Mas o ruim, o que nos atrasa, é a gente focar sempre no resultado. A gente foca, a gente age no presente, buscando o que a gente quer pra nossa vida. Mas a gente não fica focado no resultado final. Até porque, às vezes, a vida acontece de uma forma que o resultado final não é bem aquele que a gente planejou. Então, a gente só tá desgastando energia mesmo. Então hoje eu estudo francês há 2 anos. Quando eu comecei a estudar francês, eu tinha aquela admiração pelas pessoas que conseguiam assistir um filme, ou ouvir uma frase, uma música em francês e entender. E hoje eu consigo fazer isso, eu consigo entender, eu ainda não falo, mas eu consigo entender. Agora eu tenho inveja, entre aspas, das pessoas que falam fluentemente, ou seja, quando é que eu vou realmente curtir a fase em que eu estou no momento? E uma das questões que me lembrou, me instigou a falar sobre isso, é que eu tô lendo esse livro que se chama Le Pouvoir du Moment Présent. Não sei se a pronúncia tá certa, talvez minha professora de francês me corrija. Mas é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E ele fala bastante sobre isso. Eu já li o livro em inglês e agora eu tô tentando lê-lo em francês. E eu não entendo tudo, mas já é uma coisa muito interessante se eu comparar com o que eu era, o meu nível de francês há 2 anos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Que ao invés da gente se focar nos problemas que a gente teve no passado, ou das coisas, do ponto onde a gente quiser chegar no futuro, se a gente se focar onde a gente já conseguiu, melhor para nós. Porque eu já falei em outros vídeos também sobre uma frase muito famosa que eu ouvi do Tony Robbins, que é a energia flui para onde a nossa atenção está direcionada. Então, se a minha atenção, o tráfego começou, né? Como sempre, eu começo a gravar. Se a minha energia, a minha atenção está focada no fato que eu ainda não falo francês, e demora, gente, para aprender uma língua bem, demora pelo menos 5 anos estudando. Eu vou me frustrar. Agora, se eu perceber o quanto eu já evoluí e continuar caminhando, dando cada dia um passo em direção ao meu objetivo, melhor, eu fico mais relaxada, eu não tô dispersando energia. Então, uma dica, eu não quero só expor o problema e dizer, olha, foquem-se no presente, não foca no passado, não foca no futuro. Mas
como é que a gente resolve isso? Como a gente traz a nossa intenção, o nosso pensamento, as nossas sensações para o momento presente? Eu gosto muito de ter um diário. Não tipo assim, ai meu querido diário, blá blá blá. Mas tipo, quando a gente agradece, um diário de gratidão é um exemplo maravilhoso, na minha opinião. Quando a gente tem um diário e agradece, eu sou muito grata, por exemplo, eu passei 2 meses em Paris estudando francês e eu não falava absolutamente nada, meu francês era bem básico. E então eu tenho um diário que quando eu olho o que eu escrevia há um ano atrás, naquela época que eu estava em Paris, eu falava assim, eu sou muito grata por estar aprendendo francês, por estar no curso de francês, que era um curso básico na época. Então, se eu vejo o quanto eu já evoluí, é mais fácil de eu reconhecer o quanto eu já... no momento que eu estou agora, no presente. Em relação ao passado, às vezes a gente sofre muito com os relacionamentos que não deram certo, ou com as nossas dívidas, ou com os nossos problemas, ou com a situação a nossa situação financeira, a nossa situação profissional, que talvez não seja o que a gente quer. Agora, se a gente criar uma estratégia de conscientemente examinar, não se focar, mas examinar o que deu errado, o que talvez pudesse ter sido melhorado no passado, e talvez tomar nota e usar isso como ferramentas, como treinamento realmente para fazer melhor, aí a gente está otimizando o nosso tempo e a nossa energia. A gente está realmente melhorando. A gente não está sofrendo com o que passou, porque sofrer com o que passou, com o que deu errado, é sofrer 2 vezes, é sofrer 3 vezes. A gente sente as emoções da perda, do fracasso, da decepção, várias vezes, cada vez que a gente começa a experienciar o que deu errado. Então, examine sim, eu não estou dizendo para ignorar e fingir que não aconteceu. Examine sim, mas seja objetivo no que eu posso aprender e no que eu posso me melhorar a partir disso. E se foca no momento presente. Outra frase que eu gosto muito também, eu acho que eu também já falei em outro vídeo, é sobre a saúde física, que o Deepak Chopra fala o seguinte: se você quer saber como a sua mente era no passado, examine o seu corpo no presente. Ou seja, se no passado eu estava começando a cuidar do meu corpo, comendo comida saudável, me alimentando com uma nutrição adequada, balanceada, fazendo atividade física, o resultado eu estou vivenciando agora. E se eu quiser saber como o meu corpo vai estar no futuro, eu examino a minha vida agora. Se eu tô comendo saudável, se eu tô tomando muito álcool, aqui é muito forte essa questão do álcool, sabe? As bebidas alcoólicas são muito baratas, tem muito essa cultura. Então é bem fácil a gente cair nessa rotina de tomar um vinho, uma cerveja no final da tarde, e isso pode realmente se tornar um hábito. Então eu tenho que conscientemente me dar conta disso, olha, quantas vezes eu tenho um objetivo, eu escrevo no meu diário, na minha lista da semana, né, das minhas atividades da semana, quanto eu me permito beber álcool por semana. E isso não é uma regra, assim, estrita, mas é uma maneira de eu me administrar, porque eu quero ter um corpo saudável no futuro. Então eu sei que a minha permissão, entre aspas, né, para que isso aconteça, eu me permito beber álcool 2 vezes por semana. Então, se eu sair para encontrar uma amiga, um amigo, ou fazer um happy hour, alguma coisa assim, e já é a 2ª vez ou 3ª vez que eu estaria bebendo bebida alcoólica naquela semana, eu já me digo: será que eu posso? Será que eu concedo mais essa tarde de álcool ou não? E às vezes também tem que ter um pouquinho de força de vontade de dizer pro seu amigo, porque é muito difícil às vezes você ir num bar, num pub aqui, né,
e dizer, olha, eu não tô bebendo álcool, porque quando a gente vai no pub parece automático. Então, eu ter essa consciência, quando eu me planejo no presente, dizer, olha, essa semana eu vou tomar no máximo 3 copos de vinho, taças de vinho durante a semana. Então, eu consigo me planejar, mas eu não tô focada lá no futuro, eu tô fazendo um plano no presente que vai abranger essa parte no futuro. Faz sentido? Então, deixa eu ver aqui o que mais na minha colinha. Sobre as anotações, gente, por que eu acho muito legal essa questão das anotações? Porque quando a gente vê o que a gente escreveu há 2 meses antes, ou há 1 ano antes, a gente consegue realmente ser grato, porque a gente tem ali as coisas que a gente conseguiu manifestar, que se a gente não tivesse tomado nota, a gente talvez não lembrasse. Quando eu estava fazendo a minha graduação em enfermagem, eu falava, eu verbalizava, assim, as pessoas às vezes me perguntavam. Eu trabalhava na emergência, no setor de emergência, como auxiliar de enfermagem, enquanto eu estava fazendo minha graduação. E as pessoas às vezes me perguntavam em que área eu gostaria de trabalhar depois que eu me formasse. E eu sempre dizia que eu gostaria de saúde sexual ou HIV, alguma coisa assim. E às vezes, hoje, eu trabalho no departamento de HIV e saúde sexual. E às vezes eu penso assim, não sei se eu gosto desse trabalho, mas eu lembro quantas vezes eu verbalizei que eu queria fazer isso. Então a gente realmente manifesta, mas como eu tenho lá escrito no meu diário, eu lembro, o meu sonho é estar formada e trabalhar nesse lugar. E eu manifestei, mas às vezes nessa rotina, assim, todos os dias indo pro trabalho, as incomodações que a gente tem às vezes no trabalho, a gente pensa, esse trabalho. Mas se eu sei que é uma coisa que eu manifestei, o quanto eu queria, o diário me ajuda a relembrar disso. Então eu acho isso muito importante. E aí eu consigo realmente ser grata pelo que eu tô vivendo no presente. Essa é a questão. E o Eckhart Tolle fala isso, que é uma reeducação do mental, porque a gente fica gastando e desperdiçando energia. Quando a gente deita na cama para dormir e fica pensando nas contas para pagar, nas coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente fazer uma meditação antes de ir para a cama, de gratidão, uma prece, ou meditações que a gente encontra na internet mesmo, no SoundCloud ou no YouTube, que ajudam a acalmar e de gratidão e realmente desacelerar, tirar o pé do acelerador, a gente consegue mais estar no momento presente, focar na respiração, e isso é cientificamente provado de que é muito bom para a saúde e para o sistema nervoso central também. Então, essa é a minha dica de hoje, gente. Faça esse exercício consciente de quando você quer usar as técnicas de lei da atração para manifestar no futuro, você pensa, você se veja no futuro manifestando realmente o que você deseja, mas foque-se também em estar no presente, mais ainda em estar no presente e agradecendo pelo que você já tem. Porque se você está sempre pensando no que vem depois, você nunca vai estar aproveitando o que está na sua frente agora. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, lembrem-se de curtir, de se inscrever no canal se ainda não se inscreveram. Muito obrigada, gente. Até a próxima.